As duas são estudantes do curso de Fonoaudiologia da UFPB, minhas alunas do coração, né? Tenho que dizer isso. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Vou passar um pouco para a Luzivânia. Boa noite, professora. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. E, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco, Kaelen, sobre como você define a espiritualidade. Boa noite, Ana. Boa noite, Luzivânia. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui nessa noite, falando de um tema tão importante e tão pouco divulgado dentro da área da saúde. Bom, a espiritualidade na saúde é algo assim que muitas vezes as pessoas não relacionam a espiritualidade e saúde, acham que é algo distante. Mas não, né? A espiritualidade ela está totalmente ligada com a saúde, porque quando a gente está com o mundo espiritual da gente, né, nosso ser espiritual assim, longe, distante, muitas vezes a gente está afastado da igreja, por exemplo, a gente não se sente bem. E quando a gente tem uma vida religiosa mais ativa, né, a gente tem motivo para continuar à vontade e tem querer. E para você, Bárbara, o que seria a espiritualidade, então? A espiritualidade... primeiro, boa noite, né? Obrigada muito pelo convite. A espiritualidade, para mim, ela é uma questão de busca por um sentido, né? E para mim a espiritualidade é a busca por Deus. É aquilo que me dá sentido para continuar a minha vida, né? As minhas escolhas, dentro da vida acadêmica, né? Também que fortalece, né? Nos momentos difíceis. Então, para mim, a espiritualidade é Deus, né? Essa é a minha busca. Eu costumo dizer que, na verdade, o que vocês duas falaram tem toda a relação do que eu vou falar agora. A espiritualidade dá um sentido de vida para a gente, né? Então, algo que nos faz nos mover para a frente, nos manter naquilo que a gente precisa fazer, porque às vezes a gente se abate, às vezes a gente está meio para baixo, né? Aí vem um monte de atividade para fazer, e a universidade é cheia de atividade, né? Quem é que nunca passou por um aperreio de 1000 provas, relatórios e tudo mais? E a espiritualidade, ela vem nos dar esse sentido de seguir em frente, encontrar um sentido na nossa vida, né? Então, eu acho que o que vocês falaram, na verdade, assim, em poucas palavras, é isso, dá um sentido à nossa existência, né? Por que a gente está aqui, né? E aí eu fico pensando o quanto que vocês, já que eu sei que vocês são dedicadas à vida religiosa, participam de grupos, né? São frequentadoras da paróquia Jesus Ressuscitado, eu tenho que falar da paróquia aqui, né? Claro. E a gente se encontra lá, né? Como é bom encontrar vocês na paróquia, a gente poder dividir esse lugar. Eu como professora, vocês como alunas, mas a gente, enquanto pessoas que nós somos, que a gente não é só a professora ou só a aluna, né? E aí eu queria perguntar para vocês, o quanto que esse sentido que a espiritualidade dá na vida de vocês contribui para essa vida acadêmica de vocês. Quais são os benefícios que poderia trazer, se traz? Eu acredito não, né? Traz muito benefício para mim, porque muitas vezes eu estou assim num dia muito cansativo, eu estou exausta, meu Deus, eu não aguento mais nada. Mas aí tem, por exemplo, uma missa, uma adoração, alguma coisa assim do tipo. E aí você vai e volta totalmente refeita, né? Você acha ali uma nova vontade, um querer de fazer algo, você se inspira mais, né? E assim, é um alívio para a nossa alma, muito mais do que para o nosso corpo, é para a nossa alma. E muitas vezes, para a nossa mente, que está tão assim, no mundo acadêmico é muito difícil, né? Porque prova, trabalho, quem está no estágio tem que fazer relatório 24 horas e fica muito preocupado também com o paciente em si, né? O quanto você está se doando para o paciente. E às vezes, muitas vezes, não sai como a gente planejou na hora, e isso gera para a gente uma questão de ai, meu Deus, eu não estou sendo boa naquilo, né? E quando você tem, assim, uma espiritualidade, não, você percebe que você está dando o seu melhor, que por mais que não esteja saindo naquele momento como esperado, mas foi o seu melhor naquele momento e que você pode melhorar, mas que tá ok. Na verdade, eu acho que, como você falou, a gente vai para a adoração, a gente vai para uma missa, a gente se reenergiza, né? Se tranquiliza, a gente consegue acalmar os pensamentos, organizar tudo na mente, né? Porque está tudo interligado. A gente não vive só o físico ou só o mental. A gente tem a relação, o físico, o mental, o social e o espiritual.
né, que muitas vezes é esquecido, como você mesma falou, né? Mas aí a gente, enquanto formadores de opinião e dentro da universidade que nós estamos, a gente tem esse papel de lembrar, né, para o nosso aluno e para os profissionais da saúde o quanto que é importante se manter ativo, né, a palavra que Kaelen falou, ativa em relação à espiritualidade. Que você quer complementar, Bárbara? Fala aí. Na espiritualidade, assim, dentro da academia, né, eu vejo como um escape realmente, assim, de uma escolha. Porque, às vezes, o que a gente faz dentro da universidade é muitas vezes obrigação, né? Então, foi uma escolha, mas que gerou também obrigações. Então, a obrigação de entregar relatórios, entregar um bom atendimento, ter um ouvido muito acolhedor para escutar os pacientes, né? Que eles trazem as preocupações deles. E, às vezes, a gente leva para o nosso coração os problemas dele também. Então, quando eu me dedico à minha vida espiritual, eu penso também nisso, que é uma forma também de cuidar de mim, né? De descarregar todos os meus problemas também e as minhas alegrias. Então, meninas, e eu também, como acadêmica, a gente encontra, às vezes, algumas dificuldades, por exemplo, o cansaço. À noite, antes de dormir, temos o costume de rezarmos. E, às vezes, a gente está tão cansado que a gente tenta rezar ali, às vezes, erra o cansaço, né? Então, gostaria de saber de vocês, se vocês encontram, assim, algumas dificuldades em conciliar o mundo espiritual com a vida acadêmica. Sim. Às vezes, por exemplo, eu participo de ministério de música, né? Então, às vezes eu estou o dia todo na universidade e falta tempo para ensaiar, para participar de algum grupo, de realmente ter esse tempo, porque vai outras demandas, né? Além do que a gente faz na universidade, no horário manhã e tarde, né? A gente leva o trabalho para casa também. Então, eu vejo que tenho essa dificuldade de encontrar horário para eu me dedicar a outras coisas. Por exemplo, os ensaios dos ministérios de música, né? Para cantar na missa, para cantar em uma adoração, enfim. Eu entendo que não é porque você não priorize, mas acaba sendo, como é que eu vou dizer, raptada, não sei se essa é a palavra certa, para as obrigações que a universidade impõe, né? Mas a gente sabe, e eu vejo isso em vocês, o quanto que é importante e como vocês buscam, de alguma maneira, estar nesses lugares, assim, tentando manter a espiritualidade, né, se acalmar, se reenergizar, enfim, encontrar um sentido, né? Nem que eu durma de meia-noite, eu vou fazer aquilo, sabe? Mas vai dar certo. E às vezes a gente acaba priorizando muito a vida acadêmica também. Às vezes eu sinto, né, isso. Tipo, eita, era para mim ter lido a Bíblia hoje, mas eu tive que fazer tanta coisa que eu acabei não lendo a Bíblia hoje. E não só a questão da espiritualidade, mas, por exemplo, eita, eu podia ter feito um exercício hoje, mas eu tinha tanta coisa para fazer que não deu tempo. E essa questão que ela falou, né, de rezar dormir rezando, me lembrou muito uma vez eu estava rezando o texto e eu me queixo muito sobre essa questão de rezar justamente na hora que for dormir, porque é a hora que eu já estou exausta, né? Mas às vezes é a hora que me resta. Eu, infelizmente, vou ter que rezar nessa hora. Eu queria estar rezando em outro momento. Aí teve uma noite, eu estava rezando o texto mariano. Aí eu estava tão cansada, tão exausta, que eu estava assim. Aí quando eu vim em mim, eu estava rezando o texto da misericórdia. Trocou de texto. Eu troquei de texto. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí o cansaço era muito grande. Desculpa. Foi muito grande o cansaço. Mas, assim, dá para conciliar, sim. Eu tenho a rotina, né, das quartas-feiras sempre, e às quintas, agora também, mais ir para a igreja, então à noite. Mas, às vezes, é difícil, é complicado. Principalmente esse semestre tem sido bem complicado conciliar.
Vale dizer que vocês estão terminando o curso, não é? E é o ano, assim, na verdade, é o período mais puxado, né? Tem o TCC, tem os estágios, a gente sabe que não é fácil. Agora, na verdade, a gente precisa tentar equilibrar essas coisas, o que não é fácil também, né? Acaba que a gente tem prioridade para isso, tem prazo, e aí acaba correndo para as atividades da universidade. Mas eu percebo que, em relação a outros estudantes, aqueles que eu sei que não ligam muito para isso, porque eu conheço, vocês sabem que eu conheço muito meus alunos, né? Eu sou observadora. E aí eu sei que vocês estão sempre mais tranquilas, eu percebo isso. Vocês têm um semblante mais, como é que eu vou dizer? Me ajuda, Luzivane. Doce, tranquila. Doce, isso. Já chegaram assim, eu estou cansada, mas, de toda forma, existe uma doçura, existe uma tranquilidade, porque isso perpassa, né? Pelo que vocês sentem, né? O quanto que vocês se dedicam ao curso. Então, minha gente, isso é maravilhoso, né? O quanto que contribui na vida de vocês, né, Luzivane? Sim, eu costumo dizer que, às vezes, na hora do desespero, a gente costuma pedir a todos os santos coragem. Em uma prova, a gente, meu Jesus, me dá a sabedoria dos anjos, me dá a sabedoria dos santos, seja de quem for, eu quero muito conseguir tirar uma nota boa naquela prova, eu quero conseguir, às vezes, a ansiedade, o nervosismo atrapalha muito a gente, e a espiritualidade, a nossa fé, o nosso desejo é o que nos motiva. Então, eu costumo muito falar para as minhas amigas, para a minha família, que tudo que a gente quer, a gente consegue se a gente nos permitirmos também. E é muito bom. A gente passa por um sufocozinho ali, mas no final sempre dá certo. É isso mesmo. Falando, né, sobre rezar e tal, aí sempre que tinha uma prova assim, mais difícil, aí tem uma oração, que tem um aplicativo chamado Católico Orante, né, que tem várias orações lá. Aí tem uma oração para antes dos estudos. Aí meu Deus, vou ter uma prova agora, deixa eu rezar aqui na hora da prova, praticamente, eu lá pegando oração para antes dos estudos. Mas não é bom, não tranquiliza? Tranquiliza muito. E a gente sabe... Você entrega, né? Não é? Você entrega. E a gente sabe que tem estudo mostrando isso. Quando a gente reza, a gente consegue tranquilizar a respiração, a gente melhora o foco, né? A gente fica mais atento. Então, é o espiritual contribuindo para o apoio físico, inclusive mental também, né? Então, tudo ligadinho, não dá para separar, né, Bárbara? Pegando essa gancha de Kaellen, né? Hoje, particularmente, a gente apresentou um trabalho. E eu estava muito nervosa, porque tinha muito detalhe assim, que eu precisava falar e precisava lembrar para falar no trabalho. E eu fiz, não, eu já estudei o suficiente, agora eu vou entregar na mão de Deus e vai dar certo. E deu, né? Falei muito bem, assim, mais do que eu esperava, né? E eu poderia ter ficado muito mais ansiosa se eu não tivesse feito isso. Tipo assim, eu estudei o suficiente para isso, né? Então, é muito isso, assim, também. E eu acredito muito que se Deus te colocou em um lugar, é porque Ele vai fazer você cumprir o que é para você fazer ali, né? Então, tipo, você não está em um lugar em vão. Você tem um motivo, um propósito para estar ali. Então, assim, confiar e entregar mesmo. Então, as práticas espirituais de vocês são ir para a missa, participar da adoração, fazer as orações em casa, né? Tem mais alguma diferente? Eu participo do grupo Encontro de Jovens com Cristo, né? Tanto aqui em João Pessoa, quanto em Pernambuco, que é o meu estado, né, que eu vim. Eu sou coordenadora da Pastoral da Comunicação do EJC lá em Lagoa do Carro, que é a minha cidade. E aqui no EJC da PJR, né, eu participo da Pastoral da Música, né, que é o meu chamado, eu digo. Maravilha, ainda não vi você cantando. Uma ótima salmista, viu? Olha aí, eu nem sabia. Tem que dar uma palhinha, viu, no final, hein? E Kaellen, tem mais alguma outra atividade? Tenho. Agora, atualmente, eu estou fazendo parte da Pastoral da Crisma, tanto de jovens quanto de adultos. E também, antes era nos sábados, agora acho que vai começar a ser no domingo. Eu faço parte de um grupo que é da Colo de Deus, que é Células em Casa, né? Então, a gente se reúne para partilhar da vida, para partilhar do pão mesmo. É um momento ótimo de espiritualização mesmo, assim, com os amigos. Então, é um momento incrível. Inclusive, nesse final de semana passado, teve um retiro que foi maravilhoso. Também,
Ah, sim, gostaria de falar uma coisa muito interessante, inclusive, para os alunos da UFPB. Lá na UFPB tem um grupo do Beato Pierre Jorge Frassati, que é um grupo que reza o texto todas as terças-feiras, ao meio-dia, lá no CCSA, eu acho. Gente, eu não sabia, não. Ninguém me disse. Lá é perto do CCLH, eu não sei direito o nome do centro agora, mas é lá. E também tá tendo uma agora lá no CCS, só que eu não sei o nome do grupo agora. Tem um grupo que foi criado em Fono, né, mas ainda está meio devagar. É o Fono Fé. Né? Mas a gente ainda está organizando, tem um grupinho de WhatsApp, a gente vai começar a rezar o texto toda terça-feira. Eu acredito que seja na terça. Legal. Esse do CCS é da Shalom, né? O pessoal da Shalom. Uhum. Que maravilha, né? Então, meninas, como vocês acham que a espiritualidade e o suporte familiar ajudam vocês a superar o estresse acadêmico? Vocês acham que a família, o apoio familiar é importante nesse processo? Até porque vocês estão longe da família, né? Nós. Eu, particularmente, eu nasci num ambiente em que eu sempre estive dentro da igreja, né? Eu sempre participei de coral, né? Catequese, pastoral da criança, parte da liturgia. Então, essa parte familiar sempre me influenciou a estar nesse mundo da igreja. Só que, particularmente, eu só tive sentido do que realmente eu estava fazendo ali depois de um tempo, né? Mas quando eu fiz a minha crisma. Então, quando eu me crismei, eu tinha sentido do que era o crisma na minha vida, né? Então, o apoio familiar para isso, para mim, foi muito importante, assim, até hoje. Com certeza, Ana e Luzivânia, a família é um suporte muito importante, porque, assim, né, principalmente para a gente que mora longe, tá longe da família é muito difícil. Então, quando você encontra pessoas que dão esse suporte para você, né, e eu falo isso assim em relação também a amizades, por exemplo, não só em amizades, mas em pessoas da igreja que dão esse suporte para você que está longe da família, é algo muito importante. E a gente encontra muito isso na igreja, com as meninas lá de casa, todo mundo é de um estado diferente, né? Aí é muito importante. E, assim, a família é a primeira catequese da gente, né? Então, meus pais, especialmente minha mãe, ela é muito católica. Ela é uma pessoa incrível, assim, da fé mesmo, que me ensina muito. Então, a partir dela, assim, que me veio mesmo a vontade de ir em diante na fé, né? Através dela que eu fui catequizada em primeiro lugar. E aí é muito importante essa relação de fé e família, porque, assim, nos momentos mais difíceis, tal, eu vi ali minha mãe rezando, né? Nos momentos mais, tipo, então isso, eu tenho base, tipo, que eu sei que no momento difícil eu preciso procurar que vai ser alcançado, porque minha mãe fazia isso, né? Meus pais fazem isso, então é muito importante para mim. Me digam uma coisa, vocês sentem falta, assim, na grade curricular do curso, algo que aborde a espiritualidade, uma disciplina, uma extensão, enfim? Porque agora a gente tem um projeto, né? O Probex está aqui acontecendo. Mas vocês sentem falta? Sim, eu sinto falta, porque a gente também mexe muito com aspectos fisiológicos. Por exemplo, a questão da dor. A dor crônica, né? As pessoas que têm disfunção temporomandibular têm dor crônica. E muitas vezes essas pessoas interligam a vida religiosa aos aspectos relacionados à dor. Então, como que essa espiritualidade está correlacionada a essa fisiologia da dor? E como que a gente pode usar isso para o nosso serviço, né? De uma forma mais qualificada, com um olhar mais atento. Eu acho isso muito legal. Eu sou muito mais dessa área de MO, aí eu vou logo para essa parte. Olha que maravilha. Eu acho que ela está puxando sua sardinha. Mas, olha, é interessantíssimo, porque a minha preocupação também, na hora que a gente resolveu fazer esse projeto, né, além de difundir a importância da relação da espiritualidade para a saúde, era também contribuir na formação do aluno, porque a gente sente falta, enquanto professora, eu sinto falta de algo que traga o aluno para esse foco, né, da espiritualidade. Então, a gente queria trazer isso para dentro do curso, claro, depois para a universidade, expandindo, e mostrar o quanto que faz bem, né? O quanto que faz a gente se sentir parte de um lugar,
o quanto que faz a gente se sentir motivada e continuar indo para frente, né? Fazendo o que tem que fazer. Então, eu senti essa necessidade. E quando veio o programa que Valdelene, Padre Paulo e Leônia me chamaram, eu disse, opa, vamos agora. Agora é a hora certa. Tudo está na hora certa, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte, tentando contribuir para essa formação, para que vocês também tenham esse olhar diferenciado para o paciente, porque ele não é só aquela dor, como você falou, Bárbara, mas é uma pessoa, né, que tem outras questões envolvidas e a gente tem que considerar essa espiritualidade dele também, não é? Eu acho muito importante, como eu já disse no início, né, que nós não somos só corpo, nós somos um geral, né? Corpo, alma, mente, tudo conectado. E aí, muitas vezes, a gente talvez não saiba como lidar com essa questão espiritual, né? E aí, quando eu falo espiritual, não só da questão, tipo, católica, mas vai chegar vários pacientes de várias religiões para a gente. E como nós conseguiríamos lidar com isso? Então, eu acredito que se tivesse realmente uma disciplina que falasse sobre isso, ou alguma extensão realmente voltada para isso, agora já temos. Seria muito importante para saber como lidar, como mostrar para o paciente um novo olhar para aquilo, né? Ter um novo olhar através da sua espiritualidade. Então, eu acredito que é algo muito importante. E quando a gente conhece as outras religiões, a gente pode acolher melhor essa pessoa. Não é dizer, tem que ser essa ou aquela, porque essa é a certa, essa está errada. Não é isso, mas acolher no sentido de entender o que ele considera de importante para ele, né, aquela pessoa. E aí ele se sente bem, se sente mais fortalecido para continuar o tratamento, né, para se sentir mais motivado para fazer a terapia, os exercícios que tem que fazer em casa. Quem é que... Todo mundo já passou aqui por um paciente que não quer fazer exercício em casa, né? É um trabalho. Então, a gente tem que motivar essa pessoa, né? E eu acho que esse olhar diferenciado vai fazer realmente muita diferença, né, para vocês. Tem uma história muito interessante, que inclusive, quando eu fiquei sabendo, foi um momento que teve lá na UF. Foi sobre um menino chamado Joseph. Inclusive, Padre Paulo Cordeiro, ele deu a palestra nesse dia, que foi um menino chamado Joseph. Ele era lá do HU, né? Ele estava internado lá, ele tinha câncer. E aí ele sofria muito de câncer e tal, mas ele tinha uma espiritualidade muito forte, né? E aí ele todos os dias, não sei se todos os dias, mas sempre um padre ia lá conversar com ele, levar a Eucaristia e tal. E isso fez ele muito mais forte, né, para continuar lutando. Inclusive, assim, as pessoas falavam que não tinha como ele não estar sentindo dor, e mesmo assim ele não demonstrava dor. Ele sempre acolhia o outro, né? Tipo assim, eu fui lá ver ele, mas quem saiu, assim, melhor fui eu. Então, assim, é muito importante essa espiritualidade. Ele era um menino muito espiritual, assim, foi algo muito bonito de se ver. Eita, eu esqueci do microfone. Mas, então, a gente pensa, então, assim, o quanto que é importante integrar esses conhecimentos, né, para a prática de estágio, de extensão, de disciplina de vocês, e como isso vai refletir quando vocês terminarem o curso, quando vocês se formarem e estiverem atendendo os pacientes de vocês. Que alegria, né, que vai ser atendido por Bárbara, ser atendido por Kaelen, né, por Luzivânia, que já tem essa visão, né, de entender a completude dessa pessoa, né? E vocês têm algum testemunho, além desse que você falou, que dentro do curso, no decorrer da graduação, seja importante falar aqui agora? O que é que vocês acham? Lembrem aí. Eita. Acho que assim, acho que somos um testemunho diário, né? Porque tá na faculdade, longe dos pais, com as dificuldades diárias, acho que a gente gera um testemunho diário. Porque às vezes não é fácil, assim, dá vontade de, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo? Porque dá vontade de desistir muito. Tipo, tem hora que, meu Deus do céu, não aguento mais. Eu estou muito cansada. Eu acho que não vou dar conta essa semana. Mas sempre dá. Eu sempre quando estou muito agitada, eu paro um pouquinho e rezo. Não, vai dar certo. Porque sempre dá certo, porque hoje não vai dar certo. Então, assim, acho que é esse testemunho diário mesmo. Não tem algo muito específico, mas é essa construção que a gente cria todos os dias, sabe? Justamente essa questão, né? A gente saiu do ensino médio lá com os seus 18, 19 anos e veio para cá, né? Com uma responsabilidade que a gente não tinha. E
realmente é diário, assim, um testemunho diário de lidar com tudo isso, com toda essa demanda, com todos os prazos, com os afazeres de casa, né? Vencer o cansaço, né? Se manter saudável, para cuidar das outras pessoas também. Realmente é um testemunho diário. Vocês acham que a universidade deveria ter mais ações? Com certeza, né? Com certeza, seria que ótimo. exemplos vocês poderiam dar assim, de sugestões para a universidade? Sugestões, vamos pensar. Foi isso, pega de surpresa. Quem sabe, assim, para aquelas pessoas católicas, né, lá no HU tem agora uma capela, né? Eu acho que não tem o Santíssimo ainda, mas com certeza deve colocar. Então, tem um momento, marcar um momento para adoração, para trazer novas energias, né? Falar sobre espiritualidade, a importância da espiritualidade na nossa vida. Realmente trazer projetos que falem sobre isso. E quem sabe até mesmo matérias na grade que tragam a importância da espiritualidade, né? Na vida acadêmica. Eu já sei com quem eu vou falar. Professora Janaína, que é da saúde coletiva. A professora Janaína é ótima. Uma vez ela Né? falou com a Helena para a gente rezar o texto lá na universidade. Olha aí, tá vendo? São trabalhos de formiguinha, né? Que a gente diz assim, a gente vai construindo, como você falou, dia a dia. E esse grupo ele nasceu, só está faltando, sabe, caminhar. Mas já existe essa ideia do Fono Fé. Inclusive, eu quero lembrar aqui as meninas para a gente começar, né? Luciana Spinelli, Janaína, Manu, Bruna, que já esteve aqui também. Tem um grupo muito forte, viu? Sim, lá na UFB a gente tem muitas referências, né, de fé. A gente está andando pelos corredores e sempre vê você, Manu, Bruna, pessoas assim de muita referência assim pra gente, que a gente sabe que tem uma vida assim muito voltada para a área espiritual, né, que tem essa entrega para Deus, para Nossa Senhora, e acho muito bonito e que nos incentiva muito, né? A senhora falou que a gente demonstrava um semblante assim sempre de alegria, de não demonstrasse o cansaço, de mostrasse uma tranquilidade. E vocês também demonstram isso pra gente, né? Sempre recebe a gente com alegria, com um sorriso no rosto, né? Sempre tratando com um carinho muito grande. Os professores de fono têm essa característica, né? De acolher, de escutar. Eu acho que a profissão de fono em si, acho que já tem essa característica, né? De ser as pessoas serem um doce. É muito difícil você ver uma pessoa dentro de fonoaudiologia que você, assim, não veja essa alegria. Acho que é porque a gente trabalha com a comunicação. É verdade. E a gente acabou de descobrir o nosso padroeiro, né? O santo. Isso, qual é o Santo santo? Antônio, viu, gente? Santo Antônio. Importante a gente falar, a gente não sabia. E Santo Antônio, sendo o santo da comunicação, está voltado realmente para a área de estudo, né? A área de referência da fonoaudiologia. Agora a gente vai sempre rezar para ele, viu? Vamos Com pesquisar, certeza. trazer mais. Vamos falar mais sobre Santo Antônio e a fonoaudiologia. Ó, um tema legal aí. Interessante. Eu achei muito forte. Tem um beato muito importante, que eu agora acho que ele está até cansado já de tanto eu pedir para ele todos os dias, que é o beato Pier Jorge Frassati, que ele tem um testemunho de vida muito bonito, e inclusive é não é padroeiro que fala, enfim, lá do texto, né? Que é o beato Pier Jorge Frassati. E aí eu conheci ele através de lá. E a história dele é muito bonita, que ele era um jovem universitário, né? E aí ele tinha muito essa espiritualidade, e principalmente dentro da universidade, o que é muito mais importante, muito mais interessante, né? Ele era muito... E trazia muito para as amizades dele essa realidade, né? Da fé, da importância de estar conectado com Deus. É uma história muito bonita. Eu recomendo muito que vocês vejam, e todos que estão assistindo. Você já antecipou. Então, eu gosto muito de uma frase que diz que o nosso instinto de sobrevivência é a nossa maior inspiração. Então, o que nos move, os nossos desejos, e eu gostaria também que vocês sugerissem como vocês recomendariam para quem nos está assistindo, para os outros universitários, livros ou filmes que vocês possam sugerir para instigar, para aumentar mais a nossa espiritualidade. Eu gosto do Tratado da Verdadeira Devoção. Eu acho perfeito. Mas eu gosto muito das histórias dos santos, né? Eu gosto muito de ver como que eles foram boas pessoas e como eles se doaram tanto para
para Cristo e para a vida religiosa, para as pessoas, pelo cuidado. Né? Então, eu gosto muito dessa parte, né? Dessa curiosidade de ver como que eles fizeram, como que foi a vida deles aqui na Terra. Eu também acho muito importante essa questão de ver a vida dos santos, né? Porque os santos foram como nós, mas, porém, em meio a tantas confusões, em meio a tantas dificuldades, caindo e levantando, eles buscaram a santidade, né? Buscaram prevalecer. Então, acho que assim, é algo muito importante para a gente ver a vida dos santos, porque é através dele que a gente busca inspiração, que vê que não é algo impossível, né? Que é algo que é difícil, mas não é impossível. Então, a vida dos santos é muito importante. Então, tem um livro que eu vou indicar para vocês, não sei se vocês já conhecem, mas é de Pedro Siqueira. Você pode falar com Deus. É a coisa mais linda desse mundo. Né? Tentem ler depois, viu? Minha gente, leiam. É muito bom. Vou procurar. Eu também tenho no meu quarto um post-it assim com a oração do estudante, que é de Santo Agostinho. E toda prova é certo. Garantido falar com ele. Garantido. Né? É isso, meninas. Eu acho que nosso bate-papo foi muito assim enriquecedor. Foi tão tranquilo, fluiu, não é? Com certeza. A espiritualidade estava aqui, ó, permeando entre a gente. O Espírito Santo estava. O Espírito Santo aqui. Eu quero agradecer, então, essa disponibilidade de vocês virem, se deslocarem, depois de um dia cansativo de estágio, de mil coisas, né? Luzivânia também. E vieram dispostas, motivadas e contribuíram aqui com o programa. Com certeza, vocês são exemplos para outros estudantes, né? Que eles possam se inspirar em vocês também. E é isso, que a gente consiga seguir sempre em frente com essa nossa espiritualidade aguçada, né? Sempre buscando o melhor para cuidar do outro, né? Que é a nossa função em fonoaudiologia, mas também cuidando da gente, que a gente não pode esquecer de se cuidar, né? E é isso que a gente faz quando a gente está ligada a essa espiritualidade, né? Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. E voltem sempre. Obrigada, Ana. Obrigada. Foi um prazer a gente estar à disposição sempre que vocês precisarem, né? Para falar um pouco mais sobre essa espiritualidade, sobre a fonoaudiologia, sobre a saúde. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Luzivânia. Foi uma honra estar aqui presente hoje no programa de vocês, falar sobre um pouco sobre espiritualidade e saúde e fazer crescer mais isso, né? Falar mais sobre espiritualidade e saúde e a importância disso para a gente. Eu agradeço e também estou sempre à disposição, não só para estar aqui no programa, mas para outras questões, até de vida diária mesmo. Vamos na missa fazer alguma coisa. Viu? Pois então, gente. Atender a Casa da Paz. Olha a ideia de Rodrigo. Sabe, né? É isso. Então, gente, obrigada por estarem conosco. Próxima semana a gente tem mais. Às 20 horas aqui no canal do YouTube da Casa da Paz. E acompanhe também o Instagram, que é @espiritualidade_e_saúde. Ó, decorei. Não foi? É fácil. Isso mesmo. E não deixem de acompanhar, porque tem muita novidade chegando, tá bom? Até breve. Tchau, gente.